Então, aqui falando do poder hierárquico, dos objetivos e prerrogativas. Então, o poder hierárquico, ele tem como objetivo aí coordenar, no caso, controlar, dar sanções e aplicar delegações aos seus subordinados. Então, em relação aí a esse poder, ele se aplica tanto ao poder executivo quanto aos demais poderes, né? No legislativo e no judiciário, né? No judiciário e no legislativo, tanto faz. E ele só não está ali, ele só não faz parte da hierarquia nesses dois poderes, no judiciário e no legislativo, no que diz respeito aí às suas funções próprias, né? Que no caso aí do poder judiciário é o princípio da livre convicção do juiz, e no poder legislativo da partilha das competências constitucionais, fazem parte das suas funções próprias. Então isso aí ele não se aplica aí ao poder hierárquico dos demais poderes. Em relação à prerrogativa do superior hierárquico aplicar sanções, ou no caso específico, né, do superior hierárquico dar ordens, né, por exemplo, aos seus subordinados, né, os seus subordinados eles têm o dever de obedecer, só não no caso de essas ordens elas não condizerem com a lei, porque de acordo com a Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isso está incluso aí no artigo 116 da Lei 8.112 de 90. E o poder de controle, né? O controle, né, que o superior hierárquico ele detém aos seus subordinados, né? Ele permite aí o superior hierárquico de ofício ou provocação adotar medidas aí, no caso, sobre as atividades dos seus subordinados, e ele pode inclusive até aí assustar, a revogar os atos aí dos seus subordinados aí, no caso se eles, a depender do caso concreto, né, em questões de mérito do ato praticado, ele não seguir aí a legalidade, né, e também ele adentra, né, as questões de mérito, não somente as questões de legalidade, mas também as questões de mérito. Então ele tem o poder aí de controlar esses atos e inclusive até revogá-los, caso as atividades desses subordinados, né, eles não estejam aí condizentes, a depender do caso, em relação aí às questões de mérito e as questões de legalidade. E ao aplicar sanções, ele diz respeito, no caso, às sanções disciplinares, são sanções que são efetuadas aos seus servidores públicos, né, em que cometem as infrações. Isso não se aplica a particulares, somente aos servidores, né? No caso, porque o poder da administração, ela decorre do poder disciplinar ou do poder de polícia, a depender da situação. E também não há, já que não há hierarquia entre a administração e os administrados, né? Então, ele não se confunde com as sanções aplicadas a particulares por poderes da administração. Somente diz respeito às sanções disciplinares com diz respeito aos seus servidores públicos, e decorre aí do poder disciplinar e também do poder de polícia, a depender aí da situação, uma ou outra. Porque existe, né, uma hierarquia entre, porque no caso não existe uma hierarquia entre a administração e os administrados, no caso. Então seria somente a servidores. E o poder de delegar competências, ele é o caso do agente público, dele transferir, aí no caso de forma discricionária. O que seria a discricionariedade? Seria a liberdade, né, de ação ali, de ação administrativa dentro dos limites impostos por lei, né, os limites que são permitidos por lei. Ele tem aí essa liberdade aí de ação administrativa, então por isso fala de forma discricionária. Então, no caso, ele é revogável a qualquer tempo, nos limites da lei. O que seria isso? Revogar seria anular, deixar de fazer efeito determinados atos, né? E
também, a qualquer tempo, nos limites da lei, o exercício de parcela de suas atribuições a um outro agente ou órgão, né? Então, isso ele transfere de forma discricionária, né? Aí, e também revogava a qualquer tempo, no caso, o exercício de parcela das atribuições a um outro agente ou órgão, mesmo que não seja subordinado por motivos de natureza técnica, econômica, jurídica ou territorial, permanecendo a titularidade da competência com a autoridade delegante, ou seja, a autoridade que transfere aí as atividades para outro órgão ou agente de forma discricionária. E há competências indelegáveis, né, como no caso dos atos políticos e as funções típicas de cada poder, né, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição Federal de 88, como, por exemplo, o uso das leis delegadas, bem como na legislação. Que no caso, as leis delegadas, né, elas fazem parte aí do superior hierárquico, do administrador, poder fazer aí alterações na lei, ele tem aí essa liberdade no caso. E tem incompetência indelegável, ou seja, que não podem ser delegáveis para outro órgão ou agente, né? E essas competências, elas são, por exemplo, os atos políticos e as funções típicas de cada poder. E tem aí exceções, né? No caso dos casos previstos na Constituição de 88, que não podem ser delegáveis, como no caso das leis delegadas, né? E a legislação, faz parte somente delas. E o poder de avocar, né? É a prerrogativa do superior hierárquico tornar para si de forma discricionária e excepcional o exercício temporário de determinada competência de um subordinado. E agora falando do poder disciplinar, né? Das diferenças entre o poder disciplinar e o poder punitivo do Estado. Então, existe aí as diferenças, né, entre o poder disciplinar e o poder punitivo do Estado. No caso do poder punitivo do Estado, ele é exercido pelo poder judiciário sobre qualquer pessoa, qualquer indivíduo, né, no caso em razão aí de descumprimento ou afronta à legislação, tanto em infrações penais, crimes de contravenção, infrações penais e cíveis, né, no caso. E o poder disciplinar, ele tem natureza administrativa funcional, ou seja, somente pode ser aplicado aos seus servidores, né, aos seus servidores aí que tem vínculo jurídico com a administração, ou um vínculo aí funcional, no caso de servidores públicos, né, empregados aí da servidão pública, né, servidores públicos possuem vínculo funcional, ou contratual, no caso de empresas aí que contratam com a administração pública, né, que tem vínculo contratual, então nesse caso. E o poder regulamentar, né, no caso, são os decretos de execução e os decretos autônomos. Poder regulamentar, no caso dos decretos de execução e decretos autônomos.
Então, no caso aí dos decretos de execução ou regulamentares, né, eles são aí normativos secundários, porque eles são privativos do chefe do Poder Executivo e eles derivam de lei, né? Então, os secundários, eles são os atos que derivam de lei, uma lei secundária, e os atos primários, eles derivam propriamente da Constituição. Então, de acordo com o inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal de 88, para possibilitar a fiel execução das leis que envolvam a administração pública, não podem inovar no ordenamento jurídico e não podem regulamentar leis que não envolvam a administração pública, não possível de delegação, fazer complementos à lei. Então, no caso dos decretos de execução, ele é privativo do chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República, e ele está de acordo com o inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal de 88. E o que ele diz? Que para possibilitar a fiel execução das leis, né, pelo qual envolva a administração pública, e também no caso aí desse chefe do superior do Poder Executivo, ele não pode inovar, ele tem que seguir o que está regulamentado na lei, não pode regulamentar as leis, não podem inovar, né? E no caso, não pode regulamentar leis que não envolvam a administração pública. Então, ele não é passível de delegação, ou seja, que é aquela liberdade que eu havia falado antes, né? Ali do poder deles terem a liberdade aí de fazerem algumas inovações, tanto nas competências de matéria ou obrigações, enfim, né? Seriam, resumidamente, fazer complementação à lei. Então, não é possível no caso aí dos decretos de execução ou regulamentares. E, de acordo com o artigo 84, ele diz que são competências privativas do presidente da República. Então, são aí atividades que são especificamente aplicadas somente pelo presidente da República. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, porém não passível de delegação, ele não pode complementar a lei. E os decretos autônomos, no caso, os decretos autônomos, eles são primários porque eles derivam da Constituição Federal. E os decretos autônomos, né, eles servem para normatizar as matérias, né, das alíneas A e B, do inciso 4 do artigo 84, sendo também uma competência privativa do chefe do Poder Executivo, né? Então, por exemplo, as competências em relação à matéria, né, no caso que ele diz aqui de A e B, seriam dispor mediante decreto, né, no caso, organização, funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa em criação ou extinção de órgãos. Então, por exemplo, né, o que seriam aí os exemplos aí dos decretos autônomos, que são privativos do Poder Executivo, poderemos citar aí como exemplo, né, em relação aí às matérias. Por exemplo, aqui, ele pode dispor, por exemplo, mediante decreto, da organização e funcionamento da administração federal. Quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, aí no caso especificamente do presidente da República, ele pode emitir decretos, aí no caso para a organização e funcionamento da administração federal, porém ele não pode aí implicar como aumento de despesa, também não pode criar e nem extinguir órgãos da administração pública. E também, no caso, a extinção de funções ou cargos públicos, né? No caso, quando vagam, também se aplica aí a matéria que é prerrogativa do chefe do Poder Executivo, caso o presidente da República. Também podemos citar aí
extinção de funções ou cargos públicos quando vagam. Então, o presidente ele pode fazer isso mediante aí decreto. E o poder normativo, no caso, regulamentos autorizados, né? Então, agora a respeito do poder normativo, falando sobre os regulamentos autorizados. Então, no caso do poder normativo, em relação a esses regulamentos autorizados, eles são atos normativos que complementam a lei e eles precisam de autorização aí para serem criados, né? Então, os regulamentos, por exemplo, estritamente técnicos das agências reguladoras, por exemplo, é um exemplo disso, né? De uma manifestação do poder normativo. E também os contratos de execução regulamentares, né? Bem como os decretos autônomos que derivam do poder regulamentar, constitui o Instituto da Deslegalização, que é o que seria a transferência do poder legislativo mediante autorização legislativa à função normativa de determinadas matérias. Então, o poder legislativo ele autoriza aí a função normativa, né, de complementos à lei em determinadas matérias. E as instruções expedidas pelos ministros de Estado. Então, eles também têm essa autonomia aí, e é mediante o artigo 87, segundo da Constituição Federal de 88, que diz que atribui a competência do poder normativo aos ministros de Estado o exercício do poder normativo, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Então, os ministros de Estado, eles também têm essa autonomia aí de regulamentação, né? No caso aí, o próprio Poder Legislativo, ele atribui essa competência aí, né, poder normativo aos ministros de Estado. Então, eles podem aí, os ministros de Estado, pedir instruções, né, para execução de leis, decretos e regulamentos. Isso está de acordo com a Constituição Federal de 80, mediante ao artigo 87, né, segundo da Constituição Federal de 88. E o poder regulamentar. Então, o que seria esse poder regulamentar? No caso, ele é o exercício de controle por parte do poder legislativo sobre os regulamentos do executivo, né? Conforme também o artigo 5º, conforme aí o inciso 5º, o artigo 49 da Constituição Federal de 88. Então, é o controle que o poder legislativo faz sobre os atos aí do executivo, né? Mais especificamente do chefe do poder executivo, presidente da República, e está de acordo com a Constituição Federal de 88, seu artigo 49, que diz: o Congresso Nacional poderá sustar os atos normativos do presidente da República que exorbitem o poder regulamentar. Então, no caso, esse poder legislativo entender que os atos do presidente da República, do chefe do poder executivo, ele exorbitar aí o poder regulamentar, esses atos serão aí, no caso, suspensos, né? Serão sustados, no caso, pelo poder legislativo. E sobre o poder de polícia.
Então, de acordo com a Constituição Federal de 88, ela especifica que, caso não haja regra específica para efetuar o poder de polícia, a competência é de acordo com o ente pelo qual conferiu o poder de regulamentar a matéria, pela predominância do interesse público, e que os assuntos de interesse da União, que ultrapassa a representação de mais de um Estado, de um ente federativo, ele fica a critério da União, e que as matérias que ultrapassem mais de um município fica a critério do Estado, e que os assuntos de interesse social que orbitem o limite do município fica subordinada à regulamentação e o poder de polícia do município. No caso de competência concorrente, se aplica o disposto no artigo 241 da Constituição Federal de 88. Então, ela regulamenta aí quem poderá efetuar aí esse poder de polícia em relação aí às competências de acordo com os entes federativos, né? E a competência do exercício do poder de polícia no que diz a fiscalização da segurança viária também. Relação à segurança viária, poder de polícia. Então, no que tange a segurança viária, no caso dos Estados-membros, Distrito Federal e municípios, o inciso 2º, né, do caput 10 do artigo 144 da Constituição Federal, ele diz que compete no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então, os agentes de trânsito, no âmbito aí dos Estados, Distrito Federal e municípios, aí, seus agentes de trânsito, ele tem essa competência de regulamentar o poder, de regulamentar aí a segurança viária. E a diferença, né, entre o poder de polícia e o poder disciplinar quanto ao destinatário da sanção. Então, diferenças entre o poder de polícia e o poder disciplinar. Então, no caso aí do poder disciplinar, a sanção ela só pode ser aplicada àqueles que possuem vínculo com a administração. No caso, funcionários públicos e as empresas que contratam com a administração pública, no caso de vínculo funcional ou vínculo contratual. E no caso do poder de polícia, a sanção ela pode ser aplicada a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo que cause transtorno na sociedade ou possa causar risco. E tem as modalidades do poder de polícia. Então, existem duas modalidades. O poder de polícia ele pode ser preventivo ou repressivo. Então, no caso do poder preventivo, é quando o agente ele precisa de anuência, ele precisa realizar determinada atividade que ele precisa de uma autorização, no caso, uma formalização, né, de uma autorização ou uma licença, por exemplo. Então, o preventivo necessidade de autorização, anuência. Para realizar determinada atividade. E ela é formalizada, por exemplo, uma autorização ou licença. E repressivo ele ocorre quando há a aplicação de sanções administrativas a particulares, né? Nesse caso específico aqui
do poder de polícia repressiva ele é a particulares, né? Então pode ser específica a qualquer indivíduo em razão de infração de determinada atividade de ordem pública, né? Por exemplo, aí metas administrativas não cumpridas, multa de trânsito, interdição de estabelecimento. Então, por acaso de alguma regra, alguma coisa que não for observada pelos agentes aí públicos, eles vão sofrer uma sanção. Então, ele faz parte do poder de polícia repressivo. Podemos ter como exemplo aí interdição de estabelecimentos, multas de trânsito, exemplo de multas administrativas e entre outras. Então, por exemplo, aí repressiva são as sanções aplicadas, no caso, sanções administrativas. Não pode ser aplicada, são sanções administrativas a particulares. Aqui nesse caso, não precisa ser especificamente aí funcionários, servidores públicos. E motivo de infração de determinada atividade de ordem pública. E exemplo dessas sanções, podemos citar aí as multas administrativas de trânsito e interdição de estabelecimentos. E a formalização, no caso, o poder de polícia ele é formalizado por atos administrativos. Então, eles são atos genéricos, abstratos e impessoais, né? Como, por exemplo, os regulamentos, as portarias, os decretos, que são impostas sanções aos particulares, bem como atos concretos, que são aqueles direcionados a determinados indivíduos, tanto de natureza sancionária como de consentimento. E os atos vinculados. Então, o que seriam os atos vinculados? São aqueles atos que possuem todas as particularidades legais e não podem ser passíveis de delegação. Então, o que é isso? A lei ela já estabelece todos os elementos objetivamente, então não há qualquer margem de liberdade aí do agente, né, da pessoa para a escolha, né, do agente público. Ele não pode aí, no caso, ele não pode aí efetuar complementações, ele não pode modificar, enfim, ele não tem essa permissão. Eles são atos vinculados, né? Então, no caso, como exemplo, podemos dizer aí a licença, né? As licenças e as autorizações, como exemplos de atos vinculados, né? Esses atos, eles não são passíveis de delegação pelo agente público, porque a lei ela já estabeleceu todos os elementos, não tem qualquer margem de escolha para o agente público, então ele não é passível de delegação. E também no caso os alvarás, né? Os alvarás eles realizam eles formalizam, né? No caso as autorizações e as licenças. Então aqui atos vinculados, a lei estabelece todos os seus elementos, sem margem para delegação. Exemplo, as licenças, autorizações. No caso mais específico aí, podemos citar o alvará, né?
ela é a mais comum, no caso, é a formalização das autorizações e licenças. E também os atos discricionários, né? Também previsto em lei, mas ele confere aí ao agente público uma margem aí de escolha, né? Ou determinações expressas por conceitos indeterminados, no caso. Então, a diferença é que os atos discricionários, o agente público, ele tem aí uma liberdade, uma certa liberdade aí de escolha do agente público, né? Os atos discricionários. Ele também é previsto em lei. E confere ao agente público poder delegar. Ou seja, confere ao agente público uma margem de escolha ou por determinações expressas, né, por ele, ou por ali decretos, conceitos indeterminados. Então ele pode aí, no caso do agente público, ele pode ter aí as determinações expressas mediante atos discricionários, né? Que eles têm aí uma determinada autonomia, uma determinada liberdade de escolha, eles podem ser delegados. E no próximo vídeo estarei dando sequência falando sobre o ciclo de polícia.